Bom, para entender como funciona esse passo a passo, né, entender melhor o julgamento, já está aqui com a gente o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todas, a todos, aos que nos acompanham aqui na Record News. Muito obrigada, doutor. Para quem não acompanha os trâmites diariamente, para quem não é da área dos direitos, tudo pode parecer um pouco confuso, né? Então, o que a gente pode esperar daqui para frente? Qual é o passo a passo? Bem, agora que o Procurador-Geral da República já fez o seu libelo, a sua manifestação acusatória nessa última fase da ação penal 2668, Kelly, que é a ação penal que envolve os acusados por crimes contra a democracia. Estamos, portanto, na fase de julgamento. O relator, ministro Alexandre de Moraes, já emitiu seu relatório, não seu voto, não a sua decisão. E, seguindo ao Procurador-Geral da República, falarão os advogados da defesa, em homenagem ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal. Os advogados de defesa se manifestarão pelo limite de 1 hora cada qual. E depois disso é que nós passaremos à emissão dos votos, começando pelo ministro Alexandre de Moraes, porque sempre o primeiro a votar é o ministro relator, e depois seguiremos na ordem de antiguidade inversa, começando a votação pelo mais novo no tribunal, seguindo até o mais antigo. Então teremos o voto do ministro Flávio Dino, depois do ministro Fux, depois da ministra Carmen Lúcia. E o ministro Zanin será o último, apesar de não ser mais antigo, mas é o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E aí teremos tido, Kelly, o julgamento feito. Pois é, a partir daí, o que mais pode acontecer? Só para ficar claro também, doutor. A partir daí, nós poderemos ter condenação ou absolvição. Mas esse é um cenário muito sintético, singelo. Na verdade, Kelly, as coisas poderão ser mais complexas. Nós poderemos ter réus condenados, poderemos ter réus absolvidos. São 5 crimes imputados a cada réu. Você mesmo, muito bem, já os enumerou aqui: abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano ao patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Então, nós poderemos ter, por exemplo, réus condenados por 3 crimes e absolvidos por 2, réus condenados por 2 crimes e absolvidos por 3. E mais complexo do que isso, Kelly, nós poderemos ter condenações à unanimidade dos votos ou poderemos ter condenações por maioria. E se a condenação se der por maioria de 4-1, lembrando que são 5 os membros da primeira turma, 5 ministros, o resultado será o mesmo que condenação por 5-0. Mas se tivermos condenação por 3 votos a 2, 2 pela absolvição, então, como já exposto agora há pouco por um colega advogado que se pronunciou, nós teremos a possibilidade de recurso de embargos infringentes do julgado para o plenário do Supremo Tribunal Federal. E poderemos ainda, Kelly, ter condenações mistas, em que um determinado réu seja condenado à unanimidade por 5 crimes, mas condenado por maioria de 3-2 em relação a 2 outros crimes imputados. E em relação a esses 2 outros crimes imputados, a possibilidade de embargos infringentes, que são um recurso para a própria instância, até porque não existe instância acima do Supremo Tribunal Federal. O que quero dizer, Kelly? Um tabuleiro de xadrez complicado, é preciso acompanhar toda a votação para se entender direitinho o que está por vir, o que está por acontecer na primeira turma do Supremo Tribunal Federal nesse histórico julgamento. Exato, é um julgamento histórico, não é, doutor? E nesse sentido, também para todo mundo entender, como é que esse julgamento foi parar na primeira turma do Supremo? Importante explicar isso, Kelly, até em termos menos jurídicos. Eu diria que, historicamente, como algumas autoridades da República, como deputados federais, senadores, o presidente da República, aliás, os próprios ministros do Supremo Tribunal, ministros de tribunais superiores, ministros de Estado, comandantes de força e chefes de missão diplomática de caráter permanente,
Pela Constituição, eles são julgados diretamente no Supremo Tribunal Federal em única instância. É o tão conhecido e chamado foro especial por prerrogativa de função, ou prerrogativa de foro. Mas a competência para julgar essas autoridades sempre foi do plenário. Em dezembro de 2023, Kelly, o Supremo Tribunal, se vendo tão assoberbado, tão ocupado no plenário com tantas ações penais, decidiu alterar o regimento e determinou que as competências para julgar autoridades em prerrogativa de foro passassem às turmas, não mais ao plenário. Tanto é verdade que o presidente Collor de Mello, que foi condenado recentemente, foi condenado pelo plenário porque sua ação penal se iniciou na vigência do regimento antes da mudança. A ação penal atual, proposta em fevereiro pelo Procurador-Geral, já foi na vigência da mudança. E por isso, Kelly, que essa ação penal não foi para o plenário, e sim para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Gostaria que o senhor analisasse também um outro ponto que até a Lívia Veiga mencionou sobre Mauro Cid, a questão da delação, por isso agora a defesa começaria a sua fala, né, sua manifestação no período da tarde. Como que a Justiça tem adotado cada vez mais essa contribuição, né, e por que também desse começo, dessa prioridade de fala agora à tarde? Claro, isso também é importante. São vários corréus, aliás, são mais de 30 na ação penal 2668. Tanto que o tribunal resolveu fazer uma divisão em grupos, Kelly. Grupo 1, 2, 3, 4 e 5. Esse grupo 1 é o chamado grupo da cúpula. O grupo da cúpula crucial da trama golpista. De modo que todos falarão em defesa. Mas, como o tenente-coronel Mauro Cid, um dos acusados, ele fez acordo de colaboração premiada. E, Kelly, foi um acordo um tanto turbulento, não é? Ele foi e voltou, ele disse uma versão, depois disse outra versão, depois voltou atrás, mudou. Ele foi assim, sinuoso, como um rio meândrico, sabe? Desgastou muito a credibilidade da palavra do tenente-coronel na colaboração, diante da pressão que ele sofreu nesse tempo todo. Então, por conta de ele ter feito um acordo de colaboração premiada, que levou à produção de outras provas, a colaboração premiada, ela é como uma ponte, como um viaduto que conduz à produção de novas provas. Então, como isso foi feito nesse acordo, ele é o primeiro a se manifestar em defesa. Por quê, Kelly? Para que as outras defesas tenham a oportunidade de se manifestar depois dele, já que ele foi o dito delator, tecnicamente chamado colaborador, mas comumente chamado delator. Então, por ele ter feito essa colaboração, as demais defesas se manifestam depois. Doutora, suas contribuições sempre somam aqui na nossa cobertura em momentos importantes como o de hoje. Muito obrigada pela análise. Uma boa tarde e até a próxima. Também para você, Kelly, para todos na redação, no jornal. Boa tarde e bom trabalho. Obrigada.